Inicialmente, eu gostaria de agradecer a toda a espiritualidade amiga, a todos os mais velhos, a todas as mais velhas, que nos orientaram e nos ajudaram a chegar até aqui. Nesse momento, eu também gostaria de contar uma história que eu ouvi de um escritor chamado Peter Senge. Essa história é chamada de Te Vejo. Entre as tribos do norte de Natal, na África do Sul, a saudação mais comum, equivalente ao nosso popular Oi, é a expressão Sawabona. Literalmente significa Te vejo. Sendo membro da tribo, você deveria responder dizendo Sikona, que significa estou aqui. A ordem da troca é importante, porque até você me ver, eu não existo. É como se ao me ver, você me fizesse existir. Esse significado, implícito na língua, faz parte da disposição de espírito que nós chamamos de umbuto. Uma disposição de espírito que diz assim: uma pessoa é uma pessoa por causa de outras pessoas. Esse ensinamento africano, ele nos transporta para um momento crucial da nossa vida. Foi quando no teste do pezinho, nós tivemos o resultado do diagnóstico da nossa filha. Ela tinha uma doença chamada doença falciforme. O susto inicial, nesse momento, quando nós olhamos aquele resultado e procuramos saber com quem nós iríamos dialogar, esse diálogo se deu primeiro com a geneticista. Ela nos olhou e nos contou tudo o que deveria ser em relação à doença. Nos acalmamos, mas ao mesmo tempo vieram várias angústias. Como seria a vida da nossa filha? Como seria o seu crescimento, o seu desenvolvimento? Medo, muito medo. Dúvidas, muitas dúvidas. Nós passamos meses em busca de informações, lendo todo tipo de manual técnico, acessando todo tipo de informação, tentando saber cada vez mais sobre essa doença. E descobrimos falciforme, forma de foice ou de meia-lua. Uma doença que provocava dores nas articulações. Uma doença que levava a uma suscetibilidade maior para infecções, pneumonias e outras complicações. Só que essas informações que nós tínhamos, ela não condizia com aquilo que nós estávamos vendo. A nossa filha que crescia, sorrindo, mamando, brincando. E mais ainda, essas informações se chocavam fortemente com nossos sonhos, de vê-la crescer, sorrir, brincar. Uma criança como outra qualquer. Mas, quando as crises começaram por volta dos 8 meses de vida, 8 meses, a doença falciforme chegou implacável, já com internamentos e dores, muitas dores. Nesse tempo também, uma outra questão começou a fazer parte do nosso cotidiano. Nós deveríamos ou não formar uma associação de pessoas com doença falciforme. Essa ideia não foi nossa. Uma profissional de saúde que nos acompanhava, ela dizia que em alguns lugares que tinham associação, era sempre melhor. Havia luta, havia uma mudança no prognóstico de vida das pessoas. Nós levamos mais de um ano até tomarmos uma decisão de formar uma associação. Até esse tempo, nós estávamos muito preocupados de cuidar da nossa filha. Mas conseguimos o contato de alguns pais e procuramos conversar com eles, porque se isso era um sonho que nós não podíamos sonhar sozinhos. Nós precisávamos de outros sonhos para poder continuar a caminhada. E isso nos lembra um outro ensinamento africano, que diz assim: se você quiser ir rápido, vá só. Se você quiser ir longe, vá acompanhado. Estávamos, então, em busca de outras pessoas com outros sonhos para poder nos ajudar nessa caminhada. Mas sonhar com o quê? E aí nós pensamos, sonhar com uma vida melhor. Conseguimos então o contato de outros pais e chamamos para uma reunião naquele grande grupo. Os olhares eram extremamente sofridos, como se eles perguntassem: o que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu estou aqui? E foi nesse encontro de dores que nós percebemos que nós tínhamos muito mais dos nossos amores para poder transformar as nossas vidas. E aqueles pais nos traziam outras informações, como essa: baixa expectativa de vida. Alguns pais diziam assim: olha, eu ouvi de um profissional de saúde que meu filho ia morrer com 7.
ou com 14, ou com 21. Até hoje eu não sei, porque escolheram o número cabalístico 7 para poder ilustrar esse prognóstico. E perguntamos algumas coisas para esses pais. O que era a doença falciforme para vocês? Por que ela nos incomodava tanto? Que medos nós tínhamos? E será que nós deveríamos nos unir numa associação para transformar essa realidade? Nós deveríamos constituir um processo que nós deveríamos chamar de união? União essa que ganhou um nome, Abadfal, Associação Baiana das Pessoas com Doença Falciforme. Associação essa que veio juntar pessoas com a doença, familiares, amigos, profissionais de saúde, com a missão de lutar pelo direito de defesa das pessoas, por uma cidadania, por uma saúde melhor. Naquele momento, talvez nem nós soubéssemos que estávamos traçando uma importante mudança de rumo nas nossas próprias trajetórias. Nós estávamos começando a dizer que a questão das pessoas com doença falciforme não deveria ser uma questão somente das suas famílias, mas deveria ter também de toda a sociedade. Mas esse era um sonho que não se estabelecia apenas de uma fala sozinho. Era um diálogo que não era somente sobre a criação de uma associação. Então nós podemos dizer que nossa conversa hoje também não é sobre isso. Nós não estamos somente para falar sobre como criamos uma associação, mas falar como as pessoas simples, pessoas que nunca tinham se pronunciado dentro de um processo político, conseguiram transformar suas dores numa ação de amor decisiva, numa ação de amor transformadora da sua própria realidade. Eles começaram a pensar, nós poderíamos ser sujeitos da nossa própria história. Tirar a doença do centro da atenção e colocar a pessoa com doença falciforme no centro do cuidado era mais do que um mero jogo de palavras. Era uma mudança na perspectiva da construção da política pública de saúde. Traduzia uma alteração no pensar e na construção dessas próprias políticas. E aí uma frase nos marcou muito. Era a frase do movimento de pessoas com deficiência que dizia assim: nada sobre nós, sem nós. E isso nos marcou muito, porque algumas pessoas nos viam como os pais daquele filme, O Óleo de Lorenzo. Vocês já devem ter assistido. E nós dizíamos que não. Os pais do filme O Óleo de Lorenzo, eles descobriram um composto que modificou a qualidade de vida do seu filho. Mas nós tínhamos redescoberto um outro composto que tinha modificado a nossa vida, que era a esperança de sonhar, ou esperançar. Esperançar, esse verbo criado por Paulo Freire, não significa esperar. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é se juntar com outros para fazer de uma forma diferente. E aí, nós compreendíamos que a nossa participação enquanto associação incomodava, mas ela também era a mola propulsora e transformadora da realidade a qual nós estávamos vivendo. Essa participação que não se limitava somente ao nosso olhar, porque nós descobrimos que em outros lugares, essas outras associações podiam vir junto conosco. E nós formamos a FENAFAL. A formação da Federação Nacional das Associações de Pessoas com Doença Falciforme consolidou um outro pensar, do agir local, mas agora precisávamos agir e pensar de forma global. Porque o sistema de saúde no Brasil, ele pensa e se estrutura na atenção à saúde nos municípios, estados e governo federal. Então, nós precisávamos ser mais, muito mais. Estávamos agora, então, falando de protagonismo das pessoas com doença falciforme, não só na construção de políticas, mas nós participamos efetivamente na construção de manuais, na capacitação de profissionais, na construção da Política Nacional de Saúde da População Negra. Mas mexer com esses aspectos nos trouxe uma outra questão que os manuais não abordavam. Por quê? Mesmo a doença falciforme, mesmo sendo a doença genética de maior prevalência no Brasil, com um caso a cada 1.000 nascimentos, e aqui na Bahia, um caso a cada 650 nascimentos, havia demorado quase um século
para constituir uma política pública. Por quê? Explico. O primeiro relato científico amplo sobre a doença falciforme se deu em 1910, nos Estados Unidos, enquanto que a primeira política pública para atender as pessoas com a doença só aconteceu em 2005, 95 anos depois. Revela-se aí uma outra dinâmica social extremamente séria, que é o impacto do racismo na saúde. A doença falciforme é uma doença prevalente na população negra, não exclusiva, prevalente. E os estudos demonstram que o seu surgimento se deu no continente africano, parte da Ásia e parte da Europa. E a entrada do gene da doença falciforme no Novo Mundo vai se dar através do tráfico das pessoas que foram roubadas, sequestradas no continente africano. Uma médica, Lauren Smith, num estudo sobre qualidade de vida e equidade, ela explica bem esse fato. Ela nos diz que a questão da raça tem sido intrinsecamente ligada com a doença falciforme desde sua descrição. Apesar de ser pouco confortável contemplar isso, diz a Lauren, nós precisamos admitir que, consciente ou inconscientemente, a prevalência da doença falciforme na população negra afete os recursos disponíveis, não apenas para a pesquisa, mas também para o tratamento médico dessas pessoas. Estávamos, então, diante de uma situação que ia para além do plano biológico, para além de falar de uma doença, de suas sequelas. Estávamos diante de uma exclusão provocada pelo racismo, que estava espraiado na sociedade, dificultando o acesso, o conhecimento, a informação e a disponibilização da atenção à saúde. Como diz a Lauren Smith, não é fácil, não é confortável falar sobre racismo. Mas quando nós imaginamos que vamos entrar nos sistemas de busca, seja Google, seja qualquer outro, e lá nós vamos encontrar mais de 400 mil páginas falando sobre a doença falciforme, e que hoje, 2018, 108 anos depois do primeiro relato científico, profissionais de saúde, estudantes de medicina, enfermagem e outros não conhecem a doença, nós temos aí a certeza do racismo institucional operando para manter a doença falciforme na invisibilidade. A incidência da doença falciforme e a sua gravidade deveria ser considerada nesse país como um problema de saúde pública. Mas imaginem, demorou quase um século para se ter essa assistência. Não sei se vocês percebem, mas nós passamos da dimensão familiar para uma dimensão local, para uma dimensão global. E isso tudo porque nós ousamos ter um sonho. E de repente, nós percebemos que o nosso sonho, ele se juntava muito com as palavras de Martin Luther King, que dizia, eu tenho um sonho. E nós tínhamos um sonho, e nós íamos lutar para realizar esse sonho. E de repente nós vimos que o nosso sonho era também o sonho de Zumbi. Era o sonho de Dandara. Era o sonho de Lélia Gonzalez, Abdias do Nascimento, Marielle Franco, de Moa do Catendê. Nós vimos que esse sonho era o sonho do movimento negro brasileiro que dizia, nossos passos vêm de longe. O sonho de uma sociedade mais igualitária e justa passa também pelo acesso à saúde, passa pela qualidade da assistência. E a vivência com a doença falciforme nos trouxe esse saber. Porque se hoje nós temos dificuldade, se falta medicamento, se falta assistência, se nós temos diversos problemas, nós olhamos para trás e vemos que há algum tempo nós não tínhamos quase nada. E aí nós nos lembramos de um outro filme, Matrix. Mais precisamente o terceiro, Revolution. Na cena final, depois que acontece toda a luta entre homens e máquinas, o ajudante de oráculo, aquela que tudo sabe e tudo vê no filme, e que não por acaso é uma mulher e é negra, o ajudante chega para ela e diz assim, a senhora sabia que ia terminar assim? E ela diz, não, eu não sabia, mas eu acreditava. Acreditar sempre foi a nossa crença. Acreditar sempre foi a nossa esperança e a nossa vida. Acreditar que rima
com esperançar. Por isso, nós percebemos que nós não deveríamos sonhar sozinhos. Nós precisamos de mais pessoas, ainda mais para sonhar conosco. E nós realizamos uma grande campanha mundial com uma frase: eu amo uma pessoa com doença falciforme. Em 4 línguas, francês, inglês, espanhol e português, convidamos as pessoas a fazer um cartaz e publicar. Nós recebemos mais de 2.500 fotos de mais de 20 países. E falamos de amor numa situação extremamente difícil para todos e todas que pensam numa sociedade melhor. Uma sociedade melhor que nos pede que nós possamos nos ver. E que nós possamos dizer ao outro e à outra, Sawabona. Que nós possamos ouvir do outro e da outra, Sicona. E que, ao nos enxergarmos, nós podemos reconhecer que as nossas diferenças não nos afastam. Muito pelo contrário. Exatamente são as nossas diferenças que nos juntam e nos fortalecem. E que nos faz ver que nós podemos lutar por uma sociedade sem racismo, sem machismo, sem homofobia. Esse é o nosso sonho e o nosso convite. Venha sonhar conosco, porque esse sonho é para além do que se vê, do que se sente, do que se vive. Eu sou porque nós somos. Ninguém solta a mão de ninguém. Umbuto.